boa noite. Boa noite. Policiais do DENARC usam bombas de gás e balas de borracha em repressão na Cracolândia. Vídeo mostra ladrões armados com fuzil roubando carro de luxo perto do Clube Alto de Pinheiros. A grande maioria dos paulistanos é contra rolezinhos em shoppings, mostra a pesquisa Datafolha. Empresas de cimento podem levar multa de 3 bilhões de reais por formação de cartel. A Alckmin sanciona a lei que proíbe usar animal em teste para a indústria de cosmético. E quem tem mais de 60 anos não paga mais a passagem de ônibus intermunicipal em São Paulo. O Jornal da Gazeta já está no ar. O número de furtos e roubos no metrô e nos trens de São Paulo aumentou mais de 60% em 2013, na comparação com o ano anterior. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, foram registrados cerca de 3 mil furtos nas linhas do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, entre janeiro e novembro do ano passado, crescimento de 64% em comparação com 2012. Já o número de roubos, quando há violência no ato, saltou de 173 para 306, elevação de 76%. O crescimento no número de usuários dos sistemas neste período teve um aumento de apenas 3,1%. Em Campinas, no interior do estado, carteiros estão com medo devido à onda de assaltos na cidade. A Justiça já determinou a suspensão das entregas se não houver escolta. Segundo o sindicato da categoria, no ano passado foram 197 ocorrências e só este ano já foram 16 casos. O agente dos Correios, que tem medo de ser identificado, trabalha na empresa há 16 anos. Desde 2011, ele já sofreu 8 assaltos durante o expediente. Eu passei por um momento extremamente entre a vida e a morte, porque minha família quer que eu saia. Mas você veja bem, minha filha fica em pânico, nós não temos segurança. A sensação de insegurança dos agentes de Correios cresce a cada dia porque também é cada vez maior o número de assaltos, segundo o sindicato da categoria. No ano passado foram 197 ocorrências em toda a região de Campinas e só neste ano já são 16 casos até o dia de hoje. A situação chamou a atenção da Procuradora do Trabalho. Em dezembro, ela entrou com uma ação civil pública contra os Correios. A ação nós ajuizamos, juntamente com o sindicato da categoria, no intuito de promover a regularização da situação dos carteiros que se encontravam em risco. Além disso, da forma de entrega das correspondências nessas áreas, que também a empresa se comprometesse ou fosse condenada, né, sofresse essa condenação, no sentido de promover assistência jurídica a essas pessoas, assistência psicológica e médica, tanto aos carteiros como aos familiares. No último dia 10, a Justiça do Trabalho de Campinas determinou a suspensão das entregas de encomendas se não houver uma escolta com seguranças. A decisão vale para 73 áreas consideradas de risco. A multa é de R$1 milhão por infração. Durante a briga judicial entre trabalhadores e Correios, o sindicato estima que 6 mil encomendas estejam acumuladas no centro de entregas sem chegar aos destinatários. Os trabalhadores não estão deixando de entregar porque não querem. A questão é a falta de segurança. Nós sabemos que a segurança é um problema público, mas no que se diz respeito ao trabalhador dos Correios, a responsabilidade da empresa. Então nós pedimos, o que nós queremos, esperamos da empresa o que ela garanta essa segurança para que o trabalhador possa efetuar as entregas. Porque nós temos o lado do consumidor que pagou para receber, mas nós temos o lado do humano, do pai de família, mãe de família que sai para entregar e que não está tendo essa segurança. O sindicalista estima que 10 mil agentes dos Correios estejam afastados das funções por problemas psicológicos em todo o Brasil. Essa ação teve essa dimensão por conta mesmo dos inúmeros casos. E não acontece só aqui, é uma ação que tem que ser realizada em todo o estado de São Paulo e talvez no Brasil todo, porque todo local tem essas áreas de risco. Em nota, os Correios dizem que já fazem entrega de encomendas com escolta de veículos em parte das áreas consideradas de risco em Campinas e região.
E informaram que, para garantir a segurança de seus trabalhadores, dos clientes e da carga postal, assinaram um acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal para a implantação de medidas integradas para a prevenção de roubos a carteiros em todo o Brasil. A empresa diz ainda que presta assistência médica e psicológica a todas as vítimas de assalto. Violência em São Paulo. Câmeras de segurança no Clube Alto de Pinheiros, na Zona Oeste, flagram um momento em que um homem é assaltado. Na ação, um dos criminosos usou um fuzil para render a vítima. O roubo aconteceu nesta rua, a 50 metros da portaria do clube. Terça-feira passada, 6h40 da manhã. As imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o publicitário chega no carro branco e estaciona. Em seguida, um carro escuro para ao lado e 2 homens descem. Um deles aponta um fuzil para o motorista, obrigado a sair do carro. A arma de grosso calibre é de uso autorizado apenas para as Forças Armadas. Em pouco mais de 1 minuto, os 2 fogem, levando o carro do publicitário. De acordo com a polícia, a vítima não foi seguida. Os bandidos estavam na espreita esperando que alguém chegasse. Provavelmente já havia uma encomenda para o modelo roubado, o que é corriqueiro entre as quadrilhas de ladrões de carros. Mas foi a arma de guerra que surpreendeu a polícia. Segundo o delegado da área, nunca houve notícia ou relato de assalto em São Paulo, na rua, praticado com um fuzil. Peritos estão analisando as imagens para tentar identificar os bandidos. O carro roubado foi localizado hoje. Estava parado numa rua da região do Morumbi. E na Marginal Pinheiros, uma das vias mais movimentadas da cidade, um motorista foi baleado durante tentativa de assalto. Ele foi levado a um pronto-socorro da região e ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. O crime aconteceu na região da Ponte Engenheiro Ari Torres na manhã de hoje. Um casal estava trafegando pela via quando foi abordado por 2 homens em uma moto. A dupla anunciou o assalto e, ao ser baleado na cabeça, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou. 2 faixas da pista local da via chegaram a ficar interditadas, mas foram liberadas no início da tarde. E o drama de pessoas com deficiência que precisam de viajar de avião. Elas enfrentam falta de acessibilidade nos aeroportos brasileiros. Quando Isabel decidiu viajar de avião pela segunda vez, achou que teria uma experiência diferente da primeira. Mas nos 2 voos nacionais, um para Belo Horizonte e outro para o Rio de Janeiro, o constrangimento foi o mesmo. 2 voos eu tive que ser carregada, o que é perigoso porque você não sabe se a pessoa tem a prática de pegar uma cadeira de rodas e descer escadas. É muito constrangedor. Um desembarque de 5, 10 minutos leva 1 hora. Isabel não é a exceção. O cadeirante especializado em turismo adaptado, Ricardo Shimozakai, viaja pelo menos uma vez por mês a trabalho e já enfrentou situações parecidas. Estava voltando da Argentina e estava necessitando de um ambulift, né, que é um carro elevador, para quando o avião para na pista fazer a sua descida da aeronave. Fiquei esperando mais de 1 hora. Fui saber a razão disso, eles me disseram que havia mais 5 cadeirantes na minha frente para utilizar o equipamento. Então tive que esperar esse tempo todo, né? De acordo com a resolução da ANAC, o embarque e desembarque do passageiro com necessidades especiais devem ser feitos preferencialmente por pontes de embarque, elevadores ou rampa. Carregar manualmente o passageiro em situações que não são emergenciais é proibido de acordo com a norma. Outra reclamação frequente, segundo Ricardo, é com relação ao transporte das cadeiras de rodas. O deficiente físico tem direito a levar a sua sem pagar nenhuma taxa extra. O item deve ser considerado frágil e prioritário e levado no mesmo voo do passageiro. Caso o equipamento seja danificado ou perdido, o operador tem prazo de 14 dias para indenizar o cliente ou substituir o item. Obrigação que, no caso de Ricardo, levou mais de 6 meses para ser cumprida. Isso é uma danificação muito grave, né? Então eu pedi para a companhia aérea em que elas me indenizassem, né? Na verdade, eu fui com uma proposta para melhorar o serviço delas. Elas não aceitaram, então eu fiz com que elas pagassem minha cadeira. Eles pagaram R$17 mil pela cadeira. Eu dei uma volta aqui com o Ricardo e a gente pode perceber que para os cadeirantes o problema no aeroporto começa já na chegada.
Por exemplo, pouquíssimas empresas têm um guichê rebaixado para atender os cadeirantes. Algumas que têm ainda aproveitam para colocar alguns objetos. Às vezes, quando eu me dirijo a um tipo de balcão como esse, que não tem ninguém, o atendente que está do lado pede para eu me deslocar até o outro balcão inacessível. Ele não vem até o balcão acessível. Durante o trânsito nos aeroportos, as empresas aéreas fornecem cadeiras de rodas e funcionários para ajudar. No caso de Maria Luísa, a norma foi cumprida, só que o equipamento estava em péssimas condições. Me deram essa cadeira quebrada e, infelizmente, se eu soltar ela vai parar na avenida. Não tem trava? Não tem trava. Se eu estivesse sozinha carregando ela e as malas, eu tinha acidentado ela. A Infraero, operadora do aeroporto de Congonhas, informou que dispõe de 2 ambulíftes para atender os passageiros com deficiência física. Já a Gru Airport, que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos, informa que possui 3 destes aparelhos. Em nota, a ANAC respondeu que a resolução de acessibilidade, que passou a vigorar este mês, traz um cronograma obrigatório para que cada aeroporto tenha ambulíftes de acordo com o número de passageiros transportados. E ressalta que a fiscalização sobre segurança é sua prioridade. A companhia aérea Gol esclarece que sobre os balcões de vendas de passagens mantém somente itens necessários para atendimento e prestação de informações aos passageiros, de acordo com o que determina a legislação. E a TAM lamenta os transtornos causados às passageiras e informa que está examinando o estado de conservação das cadeiras de rodas oferecidas pela companhia em Congonhas. E a partir de hoje, idosos com mais de 60 anos podem viajar de graça por todo o estado de São Paulo. O decreto de lei foi assinado pelo governador Geraldo Alckmin. Com isso, as empresas de ônibus intermunicipais são obrigadas a disponibilizarem 2 assentos para maiores de 60 anos em cada veículo. De acordo com o decreto, as poltronas precisarão ser reservadas com até 24 horas de antecedência do horário de partida do ônibus. E também o idoso deve comparecer 30 minutos antes do embarque, portando um documento original com foto. A lei prevê multa de R$ 4.028 em caso de descumprimento da nova regra. A maioria dos paulistanos não aprova a onda de rolezinhos em shoppings da capital. É o que revela uma pesquisa realizada pelo Datafolha e divulgada hoje. 82% dos entrevistados se dizem contra as reuniões de jovens da periferia marcadas através das redes sociais em shopping centers e que se tornaram comum no final de 2013 e início desse ano. A média dos que apoiam as reuniões é de 11%. A menor taxa de aprovação vem dos moradores da Zona Leste, apenas 8%. Entre os jovens de 16 a 24 anos, apenas 18% são a favor e 70% contra. Foram ouvidos 799 moradores da cidade de São Paulo, maiores de 16 anos. A margem de erro é de 4 pontos percentuais. Operação na Cracolândia. Policiais do DENARC jogam bombas de efeito moral e gás de pimenta contra dependentes. A ação pegou de surpresa a Polícia Militar e a Prefeitura, que há uma semana realiza a operação de braços abertos na região. A repórter Carla Rodeiro está na sede do DENARC e tem mais informações. Carla? Gabriel, segundo o DENARC, foi uma ação da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico para capturar 2 traficantes lá na região da Cracolândia. Então, nessa ação, que teria começado por volta do meio-dia, havia uma viatura com 3 policiais. Mas no momento da prisão, teria havido uma reação por parte da multidão, daquelas centenas de pessoas que lotam ali a região. E um policial teria sido agredido, a viatura também teria sido depredada. E aí houve a necessidade de chamar o reforço. E foi quando esse reforço chegou que a confusão maior aconteceu. Os policiais tentaram conter a multidão com bombas de gás, com gás de pimenta. A multidão reagiu com pedras. E no meio desse fogo cruzado estavam os assistentes sociais, os agentes de saúde que fazem um trabalho aqui na região, e que não tinham sido informados, não foram informados dessa ação. Que também pegou de surpresa a Prefeitura de São Paulo e também o secretário de Segurança Urbana, Roberto Porto, que estava lá na Cracolândia justamente para fazer um balanço do programa Braços Abertos, que começou há uma semana e que encaminhou usuários de drogas para hotéis e também para o trabalho de varrição nas ruas.
essa ação da Polícia Civil, nesta tarde, durante essa ação, 30 pessoas foram detidas. A assessoria do DENARC diz que não há necessidade de informar a Prefeitura, porque trata-se de uma ação corriqueira da polícia para prender traficantes. Inclusive informou que neste ano, só naquela região da Cracolândia, 33 traficantes foram presos até agora. Estela. Muito obrigada, Carla, pelas suas informações. E o governador Geraldo Alckmin sanciona a lei que proíbe o uso de animais em testes para cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal. O texto não prevê veto ao uso de animais para testes de remédios. O projeto, que ainda precisa ser regulamentado, foi aprovado em dezembro do ano passado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Pelo texto, a instituição que desrespeitar as novas regras poderá pagar multa de mais de R$1 milhão por animal usado em testes. A fiscalização será feita pela Secretaria Estadual da Saúde e deve começar ainda neste semestre. São Paulo é o primeiro estado do país a adotar uma legislação que veta a utilização de animais como cobaias e testes para cosméticos. Demos um passo importante no sentido de cuidar corretamente dos animais e entendo que nós podemos fazer os avanços da ciência, preservando o meio ambiente e os seres vivos. O ex-ministro da Saúde, Adib Jatene, é homenageado em São Paulo. Na cerimônia, 4 prováveis candidatos ao governo estadual. O evento ocorreu no HCOR, Hospital do Coração, onde foi inaugurado um novo prédio com o nome de Jatene. Participaram da homenagem o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do PT, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, do PMDB, e o ex-prefeito da capital, Gilberto Kassab, do PSD. Os 4 deverão disputar o governo paulista em outubro. Também compareceu o vice-presidente da República, Michel Temer, que ocupa interinamente a presidência enquanto Dilma Rousseff está no exterior. Arthur Quioro afirma que vai passar o controle da empresa da qual é sócio majoritário para a esposa. O atual secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, deve assumir o Ministério da Saúde. Apesar de ainda não ter um nome confirmado, na terça-feira ele teve um encontro com a presidente Dilma Rousseff. O Ministério Público investiga se a atuação de Quioro na empresa que presta consultoria na área da saúde e o cargo público que ele ocupa no momento são compatíveis. Governadora do Rio Grande do Norte é afastada do cargo. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, Rosalba Cialini, do DEM, cometeu abuso de poder econômico na campanha eleitoral municipal de 2012. Com a decisão, Rosalba fica inelegível por 8 anos. O processo se refere à perfuração do poço de Mossoró. A prefeita da cidade, Cláudia Regina do DEM, e o vice-prefeito Wellington Filho do PMDB também tiveram os mandatos cassados. O TRE vai notificar a governadora. O vice-governador Robson Faria, do PSD, deve assumir o cargo. A governadora do Rio Grande do Norte ainda pode recorrer da decisão. O presidente da Argentina, Cristina Kirchner, reaparece em público depois de 42 dias. O discurso transmitido da presidente foi ao vivo pela televisão. Ao falar com militantes de seu partido, ela criticou a imprensa argentina por tentar desqualificá-la. Com o objetivo de evitar a fuga de divisas do país, o governo também divulgou novas regras para compras em sites estrangeiros. Agora, os argentinos só poderão comprar até $25 por ano em mercadorias livres de impostos. Caso a cota seja ultrapassada, os consumidores pagarão imposto de 50% sobre cada item. Também será necessário preencher um documento detalhando os produtos que serão retirados na alfândega. Na Ucrânia, os manifestantes voltam a se preparar para os protestos. Pelo menos 4 pessoas morreram e mais 400 civis e 150 policiais ficaram feridos. A trégua foi estabelecida na noite de ontem e se estende por 24 horas. As pessoas que estavam no centro da capital Kiev voltaram a montar barricadas na Praça da Independência para se protegerem de possíveis embates com a tropa de choque. O governo afirmou que não há necessidade de instaurar estado de emergência no país, mas que usará as ferramentas disponíveis para restaurar a ordem. A Alemanha e a União Europeia disseram estar muito preocupadas com a violência crescente na Ucrânia. Os protestos tiveram início em novembro, quando o governo se afastou da União
União Europeia para se aproximar da Rússia. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos hoje falar da China. O país foi objeto de uma denúncia grave de corrupção que envolve familiares de governantes. Claro que a internet chinesa foi censurada para que a informação não circulasse. Eis que, no momento em que a censura era aplicada, um blackout atingiu os 500 milhões de usuários chineses da rede mundial de computadores. Não há como provar a ligação de uma coisa com a outra, mas é possível que tenha sido a repetição da fábula do feitiço que se voltou contra o feiticeiro. Vejamos a denúncia de corrupção. Ela partiu do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Segundo o jornal britânico The Guardian, nos últimos 14 anos, entre 1 trilhão e 4 trilhões de dólares saíram da China e foram parar em paraísos fiscais. Mas ao lado de empresários bilionários, o dinheiro também pertencia a parentes do presidente Xi Jinping e do ex-presidente Hu Jintao. A fortuna pessoal dos dirigentes do Partido Comunista é um assunto tabu. Mas, uma vez, é difícil saber qual a relação entre a censura e esse noticiário e a maior pane da história mundial da internet. O New York Times diz que essa pane foi provocada justamente pela imensa rede de filtros que bloqueia o acesso a sites censurados. O bizarro é que o tráfego da internet chinesa passou a ser direcionado a provedores que, em princípio, ela procurava censurar. Um desses provedores está baseado no estado de Wyoming, nos cafundós dos Estados Unidos. Tudo aconteceu na terça-feira, mas só hoje deu para juntar as pontas dessa história. Os chineses têm um sistema de busca, o Baidu, que funciona como o Google americano. Mas ele só libera endereços estrangeiros que a ditadura considera confiáveis. Um chinês não pode acessar o Facebook ou outra rede social, dessas que poderiam convocar passeatas ou rolezinhos contra o regime comunista. A moral da história é que a liberdade não é dada pela internet. Ela nasce e prospera apenas por causa da democracia. E a democracia é um bem de primeira necessidade que os chineses não têm. É assim que o mundo gira. Boa noite. Em Davos, chefes de Estado se reúnem para discutir economia mundial. Nesta quinta-feira, líderes europeus conversaram sobre o protecionismo comercial. Durante o debate, José Manuel Barroso, presidente da Comissão Europeia, disse que a crise econômica ainda não foi superada completamente. Em outro painel, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou que deseja aprofundar suas relações com países vizinhos e defendeu a organização de eleições livres e democráticas na Síria. E também em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, negou qualquer tipo de crise no BRICS e disse que a crise é mundial e afetou a todos, incluindo o grupo de emergentes. O ministro também disse que a recuperação dos Estados Unidos pode provocar problemas cambiais para as economias emergentes no curto prazo. Mas que após isso, a recuperação da maior economia do mundo será benéfica. Sobre a economia brasileira, Mantega afirmou que o controle da inflação será sempre uma prioridade. Ele adiantou ainda que não fará novos cortes tributários. 4 dos 5 integrantes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovam multa de 3 bilhões de reais a empresas do setor de cimento por formação de cartel. Falta apenas um voto de um conselheiro. A multa foi proposta pelo relator Alessandro Ottaviani e aprovada por outros 3 conselheiros. O processo envolve 6 empresas. O julgamento foi interrompido pelo pedido de vistas do 5º conselheiro, Márcio Oliveira, que alegou necessidade de mais tempo para analisar o caso. Não há prazo para ele se manifestar e até lá os demais podem mudar seu voto. Se confirmada, será a maior punição num processo de cartel no país. As multas atingem associações, empresas e executivos. A investigação começou em 2006 após a denúncia de um ex-funcionário da Votorantim. Cálculos apresentados pelo relator apontam que o cartel do cimento provocou à economia brasileira prejuízo médio estimado em 1 bilhão e 400 milhões de reais. Segundo Alessandro Ottaviani, as empresas atuaram em conjunto para fixar valores e inibir a concorrência, aumentando artificialmente o preço do cimento e do concreto ao longo de 2 décadas. E a capital paulista teve a primeira quinzena do ano mais quente desde 1961. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a média de temperatura máxima foi de 32 graus nesse período.
Essa onda de calor deve continuar, o que é problema para muitos profissionais. Mas em São Paulo já há empresas que aboliram o uso de terno e da gravata para garantir aos funcionários um verão menos escaldante. Calor, muito calor. E para o trabalho, o velho conhecido terno e gravata. Mas com essa combinação, como manter a elegância? O pessoal me pergunta muito isso. Pô, você não tá com calor, tá de paletó? Mas a gente que já tá há muitos anos, né? Acaba acostumando. É difícil, mas eu já tô acostumado. Na rua não está nada fácil. Esse é o verão dos verões em mais de 50 anos. Sol de rachar e temperatura na casa dos 32 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os primeiros dias de janeiro em São Paulo foram os mais quentes desde 1961. O calor está insuportável, mesmo com o ar-condicionado, não dá conta, a água não gela. Tem gente reclamando de calor na rua? Imagine só trabalhar nesse ambiente aqui, uma cozinha de restaurante muito quente. E é o dia a dia do chefe Cristóvão. Como é que é isso? De fato, é bastante quente, até porque nós temos um fogão com 8 bocas, temos um banho-maria, 2 fritadeiras grandes e mais uma chapa. Isso tudo em operação torna o ambiente bastante quente, mas nós já estamos habituados a isso, de modo que é tranquilo trabalhar. Não reclama? Não tem muito do que reclamar. Neste restaurante em São Paulo, na hora do almoço, são preparados em média 150 pratos, todos servidos por garçons alinhados. O calor, por mais que deixe a gente um pouco assim disposto, mas nada que tire nosso bom humor, nossa satisfação de servir. Alguns clientes até dão apoio. Este, por exemplo, resolveu ficar com a gravata. Solidariedade é tudo, a gente fica um pouco mais confortado, vendo que não somos só nós que estamos nessa situação, né? Braços e pernas descobertos no ambiente corporativo são privilégios para poucos. Mas essa cultura começa a ganhar os escritórios no Brasil. Não só em nome do conforto do funcionário, mas inclusive da produtividade. O trabalho também ganha com isso. No começo eu estranhei um pouco porque nas outras empresas onde eu trabalhei, eu tive que trabalhar de terno, gravata e isso era um pouco incômodo, né? E até caiu um pouco da produtividade da gente. Desde 2012, essa empresa de tecnologia liberou a bermuda para os colaboradores. São 1.400 em todo o Brasil. Como retorno, funcionários felizes e motivados. A gente percebeu que, além da aceitação ter sido muito positiva, um certo orgulho até. Trabalho em um ambiente, trabalho em uma empresa que permite esse conforto, essa qualidade de vida. O uso de bermudas ocorreu depois do pedido de funcionários. Ed foi um deles. Hoje se orgulha da conquista. Todos comentam, os parentes também comentam, mas você vai assim trabalhar... Então os amigos têm uma certa inveja. Bom não só para os homens. Mulheres entraram na história. A Karina também aderiu. Comprou bermudas sociais um pouco mais compridas e adotou o modelito pernas de fora mais à vontade. A rotina ficou menos desgastante. Que o ar-condicionado fica tranquilo, até vir de calça mesmo. Mas para vir para cá, sair para almoçar, eu me sinto mais aliviada. Quanto tempo dentro do ônibus? 1h30. E de volta. Aí de bermuda chega mais inteira. Ai, eu chego mais inteira, mais fresquinha. E a quinta-feira foi quente na capital e em todo o estado de São Paulo. Às 11 horas da manhã de hoje, os termômetros já registravam 34 graus no litoral sul. E por causa desse calorão, até o fim da noite de hoje, podem ocorrer temporais em toda a Grande São Paulo. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Uma zona de convergência intertropical intensifica as chuvas no norte e nordeste do país. O sol aparece fraco e chove ao longo do dia nas duas regiões. A exceção fica com a área que compreende o Rio Grande do Norte até o norte da Bahia, onde o sol brilha forte e não chove. Também não há expectativa de chuva amanhã no leste de Minas, no Espírito Santo e no norte do Rio de Janeiro. Nas demais áreas brasileiras, a previsão é de sol, calor e pancadas de chuva que podem ser fortes. Há risco de temporais no Rio Grande
Grande do Sul por causa da chegada de uma nova frente fria. Máximas amanhã de 30 graus em Salvador e de 36 em Porto Alegre. Em São Paulo, dia de sol forte e bastante calor. À tarde são esperadas pancadas rápidas de chuva que podem ser fortes até o início da noite em todo o estado. No Centro-Norte paulista, máximas de 30 graus em Franca e de 35 em Araraquara. E na faixa leste, máxima de 32 graus em São José dos Campos. Amanhã na capital, sol forte com pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 33. E no fim de semana, a nebulosidade aumenta por causa da passagem de uma frente fria pelo litoral, mas o calor continua e chove a partir da tarde com máximas de 32 e 33 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Prejuízos e muita revolta dos moradores de áreas atingidas pelas enchentes de ontem. Em Budas Artes, Taboão da Serra e Jardim Irene, em São Paulo, estão entre as regiões alagadas. A população acusa a falta de assistência das prefeituras. O carro da Defesa Civil virou cinzas. Foi a revolta de moradores do Jardim Irene, na zona sul de São Paulo, por causa de mais uma enchente. Imagens de uma moradora mostram o fogo e a confusão. Falaram que ia ter toque de recolher para todo mundo fechar o comércio, sofrendo um tipo de ameaça, né? A polícia militar chegou e houve confronto. Moradores jogaram pedras e estouraram fogos de artifício. A polícia respondeu com bombas de efeito mural. Houve correria. Quando a gente chegamos aqui para dar um apoio, que a gente vinha para tentar ajudar, chegou junto um carro da Defesa Civil. Esse carro foi incendiado pelos moradores, já estava que a prefeitura chegou antes e falou que não tinha o que fazer, não podia fazer nada. O pessoal se revoltaram e quando a Defesa Civil chegou, em vez de eles escutar o que o cara tinha para falar, tocaram fogo no carro da Defesa Civil. Um policial chamou a nossa reportagem. Junta todas as pessoas, eles querem fazer reivindicação por causa das enchentes. Nós queremos dar segurança para eles fazerem a reivindicação deles. Junta todo mundo que eles querem mostrar para vocês, para a imprensa, tudo o que está acontecendo aqui. Nós vamos garantir a segurança deles. Mas quando estávamos acompanhando a população, bombas foram jogadas. Mesmo assim, as pessoas estavam revoltadas com a falta de assistência da Prefeitura de São Paulo e de Embu das Artes, que fica do outro lado do córrego. E não apareceu ninguém, a gente quer que venha alguém da Prefeitura, o prefeito, algum vereador, para ver o que está acontecendo. Porque assim, eles só aparecem, em outubro eles aparecem, final de setembro eles aparecem, porque vai ser ano de eleição. O mesmo córrego, Pirajussara, passa também em Taboão da Serra. Lá a situação foi grave. É o terceiro verão seguido que a loja de autopeças de Luciano enche de água, mas desta vez o prejuízo foi alto. Uns 15 mil de mercadoria, baleado mais ou menos. Na vegetação aqui na margem do córrego dá para perceber a altura que essa enxurrada chegou. Nesse ponto mais ou menos aqui, olha, pelo meu peito. E aqui o rastro, né, de destruição e de lixo que foi trazido pela chuva e pela enxurrada de ontem. Mas também o povo não colabora. Eu sou sincera, se a pessoa colaborasse mais, não era desse jeito, não é verdade? Concorda? Porque esse lixo aqui não veio parar aqui sozinho. Não, não veio, é o povo que joga. Na casa de Humberto, ninguém dormiu nesta noite. As fotos mostram como a casa ficou e a rua em frente virou um rio, além dos móveis, que ficaram submersos. Humberto também perdeu 2 carros. Estamos assistindo a enchente em Osasco, quando nós já deparamos com a água entrando dentro de casa. Desde a hora que aconteceu ontem até agora, nós não paramos. Aqui nessa rua que fica bem no limite entre São Paulo e Taboão da Serra, a rua ficou cheia de lama e agora, olha, precisa trator da prefeitura para fazer a limpeza. Já perdemos as contas já. Mais ou menos? Na faixa de uns 50 já. Você já tinha visto tanta lama na vida? Não. Violência no Maranhão. Na noite de ontem, mais um preso foi encontrado morto. Cledeilson de Jesus Cunha estava no presídio de Santa Inês, no interior do estado. No começo do mês, ele foi transferido de Pedrinhas para o local por suposto envolvimento na rebelião de outubro. De acordo com a perícia, o preso foi enforcado.
Hoje, o Comitê de Gestão Integrada se reuniu pela terceira vez. A iniciativa é uma parceria entre o governo federal e o estado para tentar resolver a crise carcerária. Fazem parte do grupo membros dos 3 poderes e de órgãos de segurança do Maranhão. Na segunda-feira, terá início a próxima etapa do mutirão carcerário em Pedrinhas. Primeiro será feita a análise dos processos. As conversas com os presos estão previstas para o início de fevereiro. Dólar fecha em alta de 1,27% e chega a R$ 2,40. Este é o maior valor desde agosto do ano passado. Isso aconteceu depois que um relatório da PINCO criticou a política econômica do Brasil. A instituição é um importante fundo de investimentos nos países emergentes. A seguir, os gols do Campeonato Paulista. E a violência no Egito. Ataques e confrontos entre manifestantes e policiais terminam com 6 mortes e dezenas de feridos. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Nos próximos dias, os museus e instituições culturais do Parque do Ibirapuera oferecerão programação variada para todos os gostos e idade, em homenagem ao aniversário da cidade. A partir de amanhã, o Museu Afro Brasil ocupará todo o espaço da Oca com a mostra da cartografia do poder aos itinerários do saber, em parceria com a Universidade de Coimbra, em Portugal. O ponto de partida é a refundação da universidade pelo Marquês de Pombal no século XVIII e a introdução do ensino das ciências em Portugal, tendo em vista o interesse científico dos portugueses pelas viagens marítimas e os territórios de além-mar, principalmente África e Brasil. Traz peças raras do acervo da Faculdade de Ciências e de colecionadores particulares, como astrolábios, esferas, lunetas, mapas, cartas geográficas, desenhos, pinturas, retratos e até um herbário. E peças do acervo de antropologia da faculdade, recolhidos por missionários entre povos africanos. A mostra é completada por obras de artistas contemporâneos que atualizam o tema Cartografia do Poder. Entre muitos, José Rezende, José Rufino, Lígia Pape, Tunga e Arthur Omar. Até 23 de abril. A partir de sábado, o Ibirapuera será sacudido por um festival de cultura ligado ao surf. O Festivalma, que chega à sua 10ª edição. Como cartão de visita, apresenta a pintura do artista santista Hilton Alves, que mora no Havaí há 10 anos. Surfista, claro. Sua obra, na face externa do Pavilhão das Culturas Brasileiras, retrata uma enorme onda de 120 metros de comprimento. Dentro do pavilhão, uma mostra de fotos e pinturas que expressam a cultura brasileira de praia e a preocupação com a destruição desse ambiente, assinadas por nomes como Cássio Vasconcelos e Tuca Reines. No entorno do pavilhão, no Bosque da Figueira, só no dia 30, haverá festival de curtas-metragens e o Festival Billabong de Música, com destaque para a apresentação da cantora havaiana Paula Fuga e do cantor e compositor americano Garrett Dutton, o G-Love. A exposição segue até o dia 2 de março. E o Museu de Arte Moderna abre na terça a mostra 140 caracteres, inspirada nas redes sociais e nas manifestações do ano passado. São 140 obras do acervo do museu, escolhidas por 20 curadores que fizeram o curso de curadoria do MAN durante 2013, reunidos sob a coordenação de Felipe Chaimovic. A mostra ocupará as 2 salas do museu. Na sala grande, obras mais contemporâneas. Na sala Paulo Figueiredo, obras que remetem ao período da ditadura militar. No corredor de ligação entre elas, será inaugurado o projeto Parede da artista conceitual americana Jenny Holzer, que apresenta 2 trabalhos criados nos anos 70 e que, de certa maneira, tem a ver com a ideia da exposição. Até 16 de março. Boa noite. E agora vamos às notícias do esporte. Em Zurique, o presidente Dilma Rousseff se encontra com o presidente da FIFA, Joseph Blatter. O encontro ocorre há 5 meses da Copa do Mundo no Brasil. Antes de se reunirem a portas fechadas, Blatter mostrou a Dilma as bolas oficiais usadas na Copa do Mundo. E inclusive a brazuca, que será usada no país em junho. No início do ano, os dois trocaram farpas por causa da Copa do Mundo. O dirigente do futebol disse que o Mundial do Brasil era o mais atrasado. Desde sua chegada à entidade, que as obras incompletas nos estádios e na infraestrutura preocupavam. Na ocasião,
ocasião, Dilma respondeu afirmando que os brasileiros confiavam no cumprimento dos prazos e que o país faria a Copa das Copas. Blatter, então, mudou o discurso e disse acreditar no sucesso da competição no Brasil. E Dilma voltou a afirmar que o Brasil está preparado para realizar a Copa. O governo brasileiro, eu estou em janeiro, tem todo o empenho. E não é só nos estádios. Os estádios são obras relativamente simples. Para todo o empenho, para ser a Copa das Copas. Isso inclui estádios, aeroportos, portos, e inclui todas as obras necessárias para que a gente seja o país que bem recebe todos aqueles que vão nos visitar. E eu quero dizer o seguinte, podem vir ao Brasil, vocês serão recebidos de braços abertos pelo povo brasileiro. Blatter também demonstrou otimismo e disse que não há país melhor para se falar de futebol. A presidente Dilma viajou para a Suíça para participar do Fórum Econômico Mundial de Davos. Amanhã ela vai fazer uma palestra no evento que reúne líderes e empresários de vários países. A venda de Neymar para o Barcelona provoca a queda do presidente do clube catalão. A Justiça Espanhola investiga os valores da transferência do brasileiro para o Barcelona. Os valores pagos pelo Barça seriam muito maiores do que o que foi divulgado. Sandro Rosell, o presidente da equipe, renunciou ao cargo e optou pela saída para preservar o clube, já que o caso provavelmente acabará nos tribunais. A imprensa catalã informou que a decisão foi tomada após reunião do dirigente com a alta cúpula do Barcelona. Campeonato Paulista. Corinthians vence e mantém 100% de aproveitamento no campeonato. Já o São Paulo conquistou os primeiros pontos na temporada. No Morumbi, os gols só saíram no segundo tempo. No primeiro, Osvaldo contou com o desvio do zagueiro Mirita para enganar o goleiro Reinaldo e fazer 1-0. Depois, Paulo Henrique Ganso aproveitou o vacilo da zaga e lançou Luiz Fabiano para ampliar, 2-0. Em outra falha da defesa do Mojimirim, desta vez de Magal, Ademilson fez 3-0. E para finalizar, o lateral Douglas arriscou de fora da área e contou com um outro desvio para fechar o placar. São Paulo 4, Mojimirim 0. Em Americana, o Corinthians derrotou o Paulista por 1-0, gol do peruano Paulo Guerreiro de cabeça. O Oeste visitou o Atlético Sorocaba e João Denoni, ex-Palmeiras, abriu o placar para o time de Itápolis, aos 36 do primeiro tempo. Mas Lima, aos 7 do segundo tempo, deixou tudo igual. Final 1-1. Fora de casa, o São Bernardo conseguiu um ótimo resultado contra o 15 de Piracicaba. Marino, aos 12, fez 1-0. E Badi, aos 39, ampliou 2-0. Cobrando pênalti, Breitner descontou aos 7 do segundo tempo e ficou nisso. São Bernardo 2-1. A Ponte Preta estreou no Paulistão com derrota para o Botafogo. Depois da indefinição da defesa pontepretana, Mike fez o único gol do jogo, 1-0 Botafogo. O Bragantino venceu a segunda partida no campeonato e de novo por 2-0. Robertinho fez o primeiro já aos 44 do segundo tempo. 2 minutos depois, Tássio fez grande jogada e só tocou por baixo do goleiro para definir, 2-0 Bragantino. Nos demais estaduais, destaque para o Inter, que venceu pelo Campeonato Gaúcho, apesar da violência dos jogadores do Novo Hamburgo. No Rio de Janeiro, o Flamengo voltou a ganhar com o gol do zagueiro artilheiro Wellington. Já o Vasco segue sem vencer em 2014. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco voltou a empatar, dessa vez contra o Macaé. João Carlos fez 1-0 para o time da casa. E a 6 minutos do final, Edmilson garantiu o empate ao time da Colina, 1-1. Já o Flamengo venceu Volta Redonda da mesma forma que havia vencido o Audax na estreia. Novamente 1-0 e novamente gol de Wellington. Pelo Gauchão, o Inter bateu o Novo Hamburgo fora de casa. No primeiro tempo, Jean marcou 2 vezes, deixando o Colorado em vantagem. No início da etapa final, Jonatas Belusso descontou, mas ficou nisso. Inter 2-1. E agora futebol internacional. Na Inglaterra, o Sunderland eliminou o poderoso Manchester United, que não vive boa fase e está na decisão da Copa da Liga Inglesa. Mas o Manchester não foi o único grande que decepcionou nas Copas Europeias. A nota triste das partidas do meio de semana ficou por conta da lesão do atacante colombiano Falcão Garcia.
Pela Copa da França, o atacante colombiano Falcão Garcia sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo no duelo contra o Chasselas da 4ª divisão francesa. Exames realizados hoje confirmaram a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O Mônaco divulgou nota oficial explicando que o jogador passará por cirurgia nos próximos dias, desfalcando a seleção da Colômbia na Copa. A maior ironia é que ele havia marcado um dos 3 gols que deram a vitória ao time. Já o Paris Saint-Germain perdeu uma invencibilidade de quase 1 ano jogando no Parque dos Príncipes. Contra o Montpellier, o time de Ibrahimovic e companhia perdeu por 2-1 e se despediu da competição. No primeiro tempo, Congré e Cavani marcaram um gol para cada lado. Mas na etapa final, Vitor Hugo Montano garantiu a classificação do Montpellier às 8ª de final da Copa da França. Pela Copa da Itália, o Milan se despediu da competição ao perder em pleno estádio San Siro para a Udinese e de virada. A equipe de Seedorf até começou bem, fazendo 1-0 com Balotelli. Mas o time rossonero parou por aí. Muriel deixou tudo igual no placar, 1-1. E no segundo tempo, Nico Lopes marcou o segundo e sacramentou a eliminação do Milan, 2-1. O adversário do time de Udine nas semis sai do vencedor de Fiorentina e Siena. E na Inglaterra, a péssima fase do Manchester United teve mais um capítulo nesta quarta-feira. Pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, os Diabos Vermelhos já começaram o jogo contra o Sunderland com um gol de desvantagem em função da derrota na partida de ida. Mas Evans tratou de deixar igual o placar agregado, fazendo 1-0. O resultado levaria a partida à prorrogação. Foi exatamente o que aconteceu. Só que aí, a 2 minutos do final do segundo tempo, Bardsley arriscou de fora da área e o goleiro De Gea falhou feio, muito feio. Gol da classificação do Sunderland. Não, nada disso. Nos acréscimos, Januzaj fez a jogada pela esquerda e Chicharito Hernández, sempre ele, estava lá para levar a decisão para os pênaltis. 2-1 United. E nas cobranças, o Manchester conseguiu a façanha de desperdiçar 4 dos 5 pênaltis batidos. O Sunderland foi menos pior e desperdiçou 3. O brasileiro Rafael errou o último pênalti e o Sunderland está garantido na final da Copa da Liga Inglesa. Na decisão, eles enfrentarão o Manchester City. Tênis, depois de eliminar Novak Djokovic, o suíço Stanislas Wawrinka venceu a semifinal e garantiu um lugar na decisão do Australian Open. A final entre as mulheres também está definida. Sensação do torneio até agora, a jovem canadense Eugenie Bouchard, de apenas 18 anos, não conseguiu segurar a já veterana chinesa Na Li, de 31 anos de idade. Jogando muito, Na Li fez 2-0, parciais de 6-2 e 6-4, em pouco menos de 1h30 de partida. Se você achou esse jogo fácil para a chinesa, é porque não viu o que a eslovaca Dominika Cibulkova fez contra a polonesa Agnieszka Radwanska. Em 1h20 de partida, Cibulkova só fez 6-1 e 6-2. A grande final entre Na Li e Cibulkova acontece no sábado. Entre os homens, definido o primeiro finalista do torneio. Em jogo de 4 sets, o suíço Stanislas Wawrinka levou a melhor no primeiro set sobre o tcheco Tomas Berdych, 6-3 na parcial. No segundo set, Berdych se recuperou e levou a melhor na disputa, 7-6. Mas a reação parou por aí. Com duplo 7-6 no terceiro e quarto sets, Wawrinka se garantiu na final e aguarda o vencedor entre o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer. A decisão acontece já no domingo. Justiça de Minas Gerais determinou que o ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza, acusado pelo assassinato da ex-amante Elisa Samúdio, perca 113 dias de redução de pena obtida com trabalho no complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem. A pena será aplicada por ele ter ameaçado 2 detentos e um agente penitenciário em abril de 2013. Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão. Segundo a legislação brasileira, a cada 3 dias de trabalho, a pena pode ser reduzida em 1 dia.
dia. Com a decisão, no entanto, o ex-goleiro não poderá reverter todos os dias de trabalho em diminuição da pena. A previsão é que o ex-goleiro passe a ter direito de sair da prisão durante o dia e retornar à noite a partir de 22 de janeiro de 2020. E na Tailândia, a onda de protestos contra o governo continua. Neste segundo dia de estado de emergência, o povo continua a se manifestar contra a primeira-ministra do país, Yingluck Shinawatra. Hoje houve confronto com a polícia, mas não há registro de feridos. Enquanto isso, a comissão eleitoral tenta suspender a eleição do próximo dia 2. Na África do Sul, trabalhadores de uma mina de platina entram em greve. Eles pedem por um aumento substancial no salário. O local é responsável por aproximadamente a metade da produção mundial do metal. Foi aberto um novo processo criminal contra o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. De acordo com a denúncia, ele teria subornado as testemunhas de seu julgamento, onde era acusado de pedofilia. Berlusconi responde a outros 42 processos, entre eles incitação à prostituição e fraude fiscal. Hoje, o Papa Francisco disse que a internet é um dom de Deus por promover o encontro entre pessoas. Ele também aconselhou os fiéis a usarem a ferramenta para manifestarem solidariedade. A mensagem sobre comunicação é anual e marca o dia do santo padroeiro dos jornalistas, São Francisco de Sales. Hoje foi o terceiro dia da Conferência Genebra II, que reúne 39 países na tentativa de estabelecer a paz na Síria. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, classificou o encontro de hoje como construtivo. Após a reunião, o mediador da ONU se reuniu separadamente e às portas fechadas com representantes da Síria e da oposição. O objetivo é que as negociações para o fim da guerra civil comecem ainda nesta sexta-feira. O ministro sírio negou novamente que sejam feitas torturas nas prisões do país e o presidente iraniano, que não compareceu à reunião, afirmou que o único modo de trazer a paz à Síria é realizando eleições livres e sem interferência externa. Tensão no Egito, manifestações violentas e mortes marcam o dia no país. No sul do Egito, 5 policiais morreram em ataques. Já na capital Cairo, manifestantes tomaram as ruas e queimaram bandeiras americanas. A oposição convocou 19 dias de protestos para marcar os 3 anos do início da revolução contra o ex-presidente Hosni Mubarak, deposto em 2011. Em um outro protesto, um estudante morreu e outros 3 ficaram feridos em confrontos entre seguidores e opositores do presidente deposto Mohamed Morsi, na Universidade da cidade de Alexandria, no norte do Egito. Os incidentes aconteceram pouco antes da intervenção da polícia. No Paquistão, pelo menos 6 pessoas morreram e outras 8 ficaram feridas. Hoje, na explosão de um carro-bomba em Peshawar, no noroeste do país. A cidade é palco de conflitos armados e é considerado um dos núcleos de grupos terroristas como o Talibã. Em nota, a Prefeitura de São Paulo repudiou a ação do DENARC na Cracolândia, intervenção que fez uso de balas de borracha e bombas de efeito moral e ainda manifestou preocupação com este tipo de incidente que pode comprometer a continuidade do programa Braços Abertos. Também em nota, o DENARC informa que os policiais não utilizaram balas de borracha contra os dependentes de drogas na Cracolândia. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Policiais do DENARC usam bombas de gás e balas de borracha em repressão na Cracolândia. Vídeo mostra ladrões armados com fuzil roubando carro de luxo perto do Clube Alto de Pinheiros. A grande maioria dos paulistanos é contra rolezinhos em shoppings, mostra a pesquisa Datafolha. Empresas de cimento podem levar multa de 3 bilhões de reais por formação de cartel. Alckmin sanciona a lei que proíbe usar animal em teste para a indústria de cosmético. E quem tem mais de 60 anos não paga mais a passagem de ônibus intermunicipal em São Paulo. Nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Hoje, 11h30 da noite, conheça uma pista de patinação estilo americano no Hoje Tem.
Paulo.